Muito boa noite, amados, na maravilhosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos uma parte da Igreja de Cristo reunida aqui, a comunidade de Betânia, mais uma vez para louvar e adorar o nosso Senhor. Você que está nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, se tiver alguém que você gostaria de convidar, mande o link para fazer parte desse momento tão especial. Eu queria deixar uma palavra no livro de Salmos. Diz o seguinte no 84: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Amados, que privilégio! Nós temos um Deus tão querido, tão amado quanto este. Que privilégio nós podemos estar nos reunindo, mesmo que remotamente, diante da face desse Deus que nós amamos. Vamos orar? Deus, nós queremos te render graças, Pai, porque o Senhor nos chama de filhos. O Senhor reuniu uma igreja para o Senhor. E nós entendemos que somos igreja onde estamos, ó Pai, em nossas casas, aqui. Pai, recebe mesmo todo o louvor, toda a adoração. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós queremos louvar-te nesse dia. E que o Senhor venha falar conosco ao mais profundo do nosso coração. O Senhor conhece cada um, cada vida, cada alma aqui, Pai. E que o Senhor venha atender, Pai, especificamente cada um. Espírito Santo, tens a liberdade de trabalhar no nosso meio. Nós te convidamos, Deus, para glorificar o teu nome com isso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quero convidar você agora, nesse momento, para adorar ao Senhor. Irmão, se você não conhece a canção, apenas diga palavras de adoração ao Senhor e declare sobre a sua casa palavras abençoadas. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Um momento de intercessão. A Bíblia diz: se dois de vós na terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que pedir a Deus Pai, em nome de Jesus, Ele nos concede a bênção. Tem um texto da Palavra de Deus que eu gostaria de ler, não sei decor, mas vamos ler. Isaías 49:15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre?
mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O Salmo 48, versículo 14, diz assim, que este é Deus, não esquece, este é Deus. O nosso Deus para todos sempre, Ele não muda. Ele é o nosso guia até a morte. Irmãos, apesar das dificuldades, das turbulências, vamos ficar tranquilos, que o nosso Deus não muda. Vamos orar? Deus, te agradecemos, Pai. Te louvamos, te bendizemos de todo o coração por esse momento tão importante de intercessão. Agradecendo pela igreja, Senhor. Agradecendo pela equipe que nos ajuda nesta noite. Muito obrigado pelo pastor Zé Antônio, que vai pregar daqui a pouco. Ó Deus, abençoa teu servo. Agora, Senhor, colocamos todos os irmãos, onde estiverem nos ouvindo, receba a bênção do Senhor, os cuidados do Senhor. Pai, tu sabes da nossa necessidade. O Senhor conhece as nossas limitações. A nossa confiança está em Ti. A nossa esperança é o Senhor. Por isso, Pai, nós rogamos a Ti. Vem nos ajudar essa noite. Abençoa cada irmão, cada irmã. Se estiver enfermo, cura, Senhor. Coloca tua mão de cura, de poder, curando as pessoas. Senhor, abençoa a nossa cidade. Abençoa o nosso prefeito e sua equipe de governo. Abençoa, Deus, grandemente. E também o nosso governo estadual, a sua equipe de governo. Senhor, abençoa o nosso governo federal. Bolsonaro, abençoa o seu coração. Abençoa a nação brasileira. Guarda-nos, ó Deus, das mãos do inimigo. Dá-nos vitória. Não permita, Deus, que o inimigo leve vantagem sobre nós. Mas a vitória está no Senhor, que criou os céus e a terra. A Ele a honra, a glória, o louvor, para sempre, para sempre. Amém. E graças a Deus. Olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Louvado seja o Senhor.
Bendizei a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Salmo 103. Amados, esse momento de dízimos e ofertas, eu queria falar com vocês a respeito disso, da gratidão que nós temos a Deus e o quanto a nossa alma é grata a Deus pelo que Ele tem nos sustentado até aqui. Nós sabemos que é um tempo de tribulações, um tempo muito de incertezas, mas uma convicção nós temos que o Senhor continua nos abençoando, nos dirigindo, nos estendendo a mão, dando direção. E mais do que isso, nós temos podido ajudar as pessoas. E isso tem sido bênção para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus também diz, melhor dar do que receber. Queremos agora orar pelos dízimos e ofertas. Coloque a tua vida, as tuas finanças, a tua família, aqueles que não estão perto. Coloque diante do Senhor agora. Pai eterno, nós queremos te louvar e agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Isso é uma grande verdade, Pai querido, nós não temos como negar isso. O Senhor até aqui nos trouxe, Pai, de uma forma linda e maravilhosa, Senhor. Num tempo de tantas incertezas, nós podemos olhar para o Senhor como teu povo e saber, Pai, que o Senhor continua olhando para nós, nos dando caminhos, nos dando saídas, nos dando orientações. E nós te agradecemos por isso, Pai. Pedimos que o Senhor nos faça enxergar com os teus olhos, Pai. Que nós possamos ver verdadeiramente como o Senhor vê, Pai, as coisas. Ter essa segurança, Senhor, que o Senhor está à frente. Abre-nos os olhos mesmo. Traz a provisão, Senhor Deus, para os meus irmãos, os projetos. Tudo aquilo, Senhor Deus, que uma vez foi suspenso, que o Senhor possa, nesse momento, abrir as portas mesmo, Senhor Deus. Cuida daqueles que estão longe. Dá mesmo direção aos nossos filhos, Pai, aos nossos netos. Ó Deus, cuida do teu povo, nós somos o teu povo, somos teus filhos. Estamos diante do Senhor, Pai, porque não temos mais aonde ir. Ah, que graça maravilhosa, Senhor. Poder depender do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, abençoa aquele que está precisando. Cuida mesmo, Senhor, dos meus irmãos. Traz mesmo a provisão, Senhor Deus. Em nome de Jesus pedimos, louvamos e te agradecemos. Amém. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do moleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Declare isso, meu irmão. Eu quero ser um vaso novo.
Então, gente, essa historinha tão conhecida, não é? É uma historinha que a gente aprende desde criança a respeito desse ensinamento de Jesus. Quando você observa o que Jesus está falando, são palavras extremamente simples. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 29. E eu queria ler esse texto. Eu acho que é importante a gente ler, que nós estamos falando da conclusão do Sermão do Monte. Jesus está fazendo as suas conclusões finais. E essa, portanto, é a última mensagem desta série dos ensinos de Jesus baseado no Sermão da Montanha. E eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, porque como é atual, não é? Esse realmente é um ensinamento básico e atual para os nossos dias. Mateus 7, 21 a 29 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Interessante que esses são dons realmente extraordinários, né? Espetaculares. Então eu lhes direi claramente, disse Jesus, nunca os conheci. Forte essa afirmação, né? Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve minhas palavras, essas minhas palavras, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, um louco, um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia movediça, que não tem firmeza nenhuma. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, desabou. E foi grande a sua ruína e grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Realmente Jesus é aquele que vem fazer diferença nos seus ensinos. Ele mostra isso logo no início do seu ministério. E com essas palavras, o Senhor Jesus está encerrando o seu sermão. É interessante porque são as suas últimas palavras. Ele está fazendo a conclusão de tudo aquilo que ele ensinou, de tudo aquilo que ele vem ensinando desde o começo do capítulo 5. E se nós pudéssemos expressar a conclusão dele numa única expressão, numa única palavra, nós diríamos que está se tratando aqui, o foco aqui, o coração desse texto está muito focado na obediência. Esta é a palavra-chave aqui, obediência. A chave está na obediência ao Pai. Isso que Jesus está dizendo. Por isso, ele faz um alerta dizendo: não se deixe impressionar. Não se deixe impressionar com o carisma de ninguém. É o que Jesus está falando. Olha que interessante. Jesus conhecia muito bem o seu contexto religioso. Ele sabia muito bem a intenção das suas palavras. E foram palavras escolhidas, não é? Sabiamente escolhidas. Ele estava dizendo: não se deixe impressionar pelo carisma de ninguém. Procurem pelo seu caráter. Observe o seu caráter. O ser é mais importante do que o discurso. É isso que Jesus está dizendo. E ele falou isso com propósito, porque ele sabia que toda aquela multidão já estava cansada de esperar em gente que só tinha discurso, que acreditaram em pessoas que depois não ficou coisa nenhuma, ficou tudo ao vento, entendeu? Ficou tudo ao vento. Ele sabia disso, por isso ele está dizendo: preste atenção, preste atenção. Olha o que Jesus está dizendo, preste atenção. Saber a senha correta, Jesus está dizendo, saber a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, não levará vocês a lugar nenhum comigo.
É isso que Jesus está dizendo. Então não se impressione, não fique apegados a esse tipo de frases decoradas, a slogans, não é? A expressões cunhadas. É isso que Jesus está dizendo, embora a palavra tão linda, né? Dizendo Senhor, Senhor, olha que palavra linda, não é? E que denota respeito, né? Que denota amor, está falando do Senhor, está falando daquele que é o Senhor das nossas vidas, mas isso também pode ser falado ou dito de forma evasiva, não refletida, entendeu? Apenas no automático, e é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, não se iluda, cuidado com o auto-engano e com a justiça própria. Jesus, na verdade, está fazendo um grande alerta aqui para todos nós, pois o que se requer, na verdade, de um discípulo meu, ele está dizendo, é obediência, é obedecer. É interessante como que Jesus ele é preciso, ele é cirúrgico nisso. E ele não tem medo de falar sobre compromisso. Ele não tem medo algum de ser mal interpretado. Ele fala, olha, tem que obedecer mesmo. Não é? É fazer o que meu Pai deseja. Jesus falava isso com essa clareza, com essa certeza, com essa convicção, porque ele mesmo viera, entendeu, para fazer a vontade do Pai, não a dele. Ele mesmo veio para cumprir a vontade do Pai. Ele mesmo não tinha agenda. Então ele está dizendo, assim como eu não tenho agenda, vocês também devem agir assim. Assim como eu não me movo para nenhum lado, em nenhum instante, não dou um passo sem consultar o coração do Pai, vocês também devem fazer assim. Do contrário, ele diz, eu posso antever até a cena. Olha o que Jesus está dizendo. Eu posso até ver a cena, até antevejo o que vai acontecer. No juízo final, quando tudo estiver acontecendo no juízo, eu consigo ver milhares vindo em minha direção e se auto-justificando. Senhor, nós pregamos a tua mensagem, nós expulsamos demônios, e todos diziam que os nossos projetos eram patrocinados por Deus, porque todos foram feitos em teu nome, Senhor. Olha Jesus ilustrando isso. Sabe o que vou responder? Disse Jesus. Vocês perderam a grande oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades religiosas e serem bajulados e endeusados pelos homens. Vocês nunca me enganaram. Eu sempre soube o tempo todo o que estava de fato acontecendo. Vocês nunca me enganaram. Nunca me deixaram impressionados. Como é importante a gente saber isso de Jesus. Como é importante, Jesus não se deixa impressionar. Não há nada nesse mundo que impressione a Jesus, nem para mais, nem para menos. Nem para o bem, nem para o mal. Não tem nada que impressione a Jesus. Porque ele disse finalmente, ele falou, eu não os conheço. Fora daqui, vocês não fazem parte do meu círculo de relacionamento. Eu não tenho relacionamento nenhum com vocês. Entendam isso, disse Jesus. As palavras que eu digo, olha que interessante, não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa, como se fosse para dar uma melhorada, para fazer um upgrade. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão pensando que tudo isso que eu ensinei até aqui é para dar uma melhoradinha na vida de vocês, é para dar um upgrade? Não. Não, é muito mais do que isso. Na verdade, é uma revolução. As minhas palavras, preste atenção, são o próprio alicerce, é a base da sua vida, o fundamento da existência. É isso que Jesus está dizendo para aquela multidão. Vai mudar tudo. É isso que ele está dizendo. Eu vim para fazer um divisor de águas, nada vai ficar como antes. Nada fica como antes mediante a minha palavra. Vocês vão ter que decidir, vocês vão ter que escolher, vocês vão ter que tomar uma decisão. Portanto, se vocês puserem essas palavras em prática, forem afetados de fato por elas, serem como pedreiros competentes que constroem a sua casa sobre a solidez da rocha, aí sim vocês vão se tornar meus amigos e serão recebidos por mim mesmo na eternidade. E dessa forma, quando a chuva cair, quando a chuva vier, e ela sempre vem, a chuva sempre vem, ela vem sobre justos e injustos. Quando a enchente chegar, quando
vier a enchente, ele vem. Ele vem, o dilúvio sempre vem, ele sempre chega, cedo ou tarde ele vem, e na vida de todos nós. Quem nunca passou por um dilúvio? Quem nunca enfrentou uma chuva? Quem nunca enfrentou uma tempestade? E quando o vento que sopra forte bater, e ele vem para todos nós, se não, veja esse tsunami que está acontecendo ao nosso derredor. Olha essa tempestade que pegou grandes e pequenos de surpresa. Pegou gente de todas as esferas, de todos os ciclos sociais. E coisa impressionante, pegou pessoas de todas as confissões de fé, todas. Todos nós fomos afetados por essa pandemia, que já estamos caindo num lugar comum, repetindo isso todo dia, mas essa é uma grande verdade. Ela veio sobre todos nós, e veio sobre aquela casa também, mas não derrubou aquela construção, ou seja, não destrói o ser, porque essa casa aqui é a figura do coração, é a figura da existência humana, do coração humano. Ele está fundado sobre a rocha, é quando o ser está alicerçado, está enraizado, arraigado na rocha, É interessante porque esses ensinamentos de Jesus, cada palavra de Jesus, colocada em prática no dia a dia, é isso que significa a rocha. Alguém pode perguntar, que rocha é esta? Por acaso é a lei de Moisés? Eu diria não. É a pessoa de Jesus? Eu falei, muito, sim, a pessoa de Jesus, mas especialmente naquilo que Jesus está ensinando. São as palavras e o ensino de Jesus. Estas é que é a nossa rocha. Jesus está falando de rocha o tempo todo. O tempo todo ele está preparando o fundamento, a fundamentação, desde o capítulo 5, e agora é só a conclusão. Porque este é um caminho a ser construído, é um passo de cada vez. Mas se vocês usarem as minhas palavras apenas, olha isso, para fazer estudo bíblico, para fazerem sermão, para impressionar quem quer que seja, sem nunca aplicá-las à própria vida, serão como o pedreiro insensato, ou seja, o tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as mesmas tormentas, as mesmas chuvas, as mesmas enchentes, as mesmas tempestades, ventos fortes, contrários, e deram com ímpeto, com fúria, contra aquela casa que não resistiu, mas que caiu como um castelo de areia atingido pelas ondas do mar. Quem nunca brincou de construir castelo de areia nas praias? Coisa impressionante, não resistia a uma ondazinha pequenininha. E assim é o exemplo que Jesus está nos colocando aqui. E foi grande a sua ruína. Isso que Jesus está dizendo, na verdade, é um grande alerta, né? Ele está dizendo que o que compreende, aquele que compreende, aquele que faz o discernimento, que discerne, que pratica a vontade de Deus, é semelhante ao que construiu a sua casa na rocha. São palavras simples, eu acho que uma criança entende o que nós estamos falando aqui. Uma criança entende o que Jesus está dizendo. Aquele que é apenas um ouvinte, aquele que compreende, mas não pratica, é comparado por Jesus ao pedreiro insensato. Ele construiu sobre a areia. A rocha aqui, como dizia, é a obediência à sua palavra, ao conteúdo do evangelho que ele está ensinando. Olha, sabe de uma coisa? Cada vez mais nós precisamos nos aprofundar no evangelho. Leia os evangelhos, mas leia de carreirinha. Comece no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, volte para Mateus devagar, sem pressa, se alimente, coma do evangelho, coma a palavra, como quem come peixe. Sou do litoral, aprendi a comer peixe desde menino, e peixe com espinha, você tem que comer com cuidado, e assim é a leitura do evangelho, é com cuidado, sem pressa, de modo que isso vai forjando em você um novo caráter, vai formando em você uma nova consciência. O evangelho vai entrando devagarzinho, vai abrindo os nossos olhos, vai quebrantando o nosso coração, vai tirando a nossa soberba. Esse é o poder do evangelho. A vida cristã não é uma questão de crença, como muitos pensam. Não é uma questão de boas maneiras ou boas intenções.
Como já disse alguém, de boas intenções o inferno está cheio. Então, por mais bem intencionada que seja uma pessoa, não é? A proposta aqui é mais radical e profunda. A proposta, o caminho proposto por Jesus para os seus seguidores é uma nova espiritualidade que tem como centro a obediência prática e ativa do Evangelho. É impressionante porque quanto mais simples Jesus fala, mais desafiador fica. E ele está propondo um caminho de obediência. Obediência que começa pelo lado de dentro. E vocês vão lembrar que ele falou isso, ele estava pavimentando o caminho para chegar a essa conclusão. Quando ele começou a falar sobre as bem-aventuranças, conforme ele mostrou, que nós temos que ter um coração completamente preparado, ou seja, um coração que se enxerga pobre, que se enxerga empobrecido. Somente aquele que sabe que é pobre é que reconhece que precisa. Então, Jesus está falando do pobre em espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram pelos próprios pecados, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos de coração. Olha que lindo que Jesus está dizendo. Isso é o Evangelho. Bem-aventurados aos famintos e sedentos de justiça. Bem-aventurados aos misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores, os construtores, os fabricantes de paz. É isso que Jesus está dizendo. Guarde essas palavras, que essas palavras venham de fato fazer algo novo e diferente na sua vida, ao ponto de entrarem como um espigão e ir até o fundo do coração e não ficar só em nível de intelecto, não apenas no nível do intelecto. E o resultado será ouvir a vontade de Jesus, ouvir a palavra de Jesus e praticar a palavra de Jesus. O critério de Jesus não é o seu conhecimento, não é o quanto você sabe, embora isso seja uma verdade tão grande hoje, não é que tem tanta gente se gabando do conhecimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1, ele diz que o conhecimento, a informação ensoberbece, mas o amor edifica. O critério de Jesus não é o seu conhecimento ou a quantidade de conhecimento, ou quanto você sabe, ou quanto você conhece, ou quanto você é capaz de dizer de cor e salteado os textos sagrados. Não é a estes que Jesus procura. A questão é mais profunda. A questão é surpreendentemente básica, é surpreendentemente, avassaladoramente simples. E é por isso que às vezes as pessoas não enxergam de tão simples. É se você põe em prática ou não, essa é a questão. E isso é o que é de verdade, o que de verdade importa para ele. Sobre o fundamento, o fundamental. E a obediência é fundamental. A obediência é visceral. É sim ou não. É simples assim. Ele não se deixa impressionar com coisa alguma que venha de nós. Ele não se surpreende. Por isso que tem gente, às vezes, que diz assim, puxa vida, Deus deve estar triste comigo. Acho que deixei Deus decepcionado. Sinto-lhe dizer, sinto-lhe informar que Deus nunca fica decepcionado. Você sabe por quê? A razão é simples. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem nós somos. Ele nos conhece profundamente. Ele nunca se decepciona. Ele sabe quais são as nossas reações, as nossas intenções, as mais obscuras, as mais íntimas. Ele mostra o fim daqueles que não o obedecem. São apenas ouvintes. E isso que Jesus está alertando para nós. Não é? Bons ouvintes, mas não passam disso. E aí, às vezes, a gente tem a impressão de que essa turma aqui, da qual Jesus está falando, é gente má, é gente destruidora. Não, é gente boa. É gente que está nos meios religiosos, faz tudo certinho, segue a cartilha. É impressionante, mas altamente preocupado com a performance, altamente preocupado com a reputação, altamente preocupado com os índices, com as mobílias, entendeu? É isso que Jesus está dizendo. E a estes, não é? Ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? É uma pergunta simples de Jesus, no texto paralelo a este, que está registrado em Lucas 6.
Jesus faz essa pergunta simples. Ué, vocês não me chamam Senhor, Senhor? Então por que vocês não fazem o que eu digo? Vocês não dizem que eu sou o Senhor, que eu sou o Kyrios, que eu sou o Senhor absoluto, que eu sou o governador, que eu sou o dono da vida de vocês? Então por que não fazem o que eu mando? Gente, essa é uma palavra para todos nós, é um desafio para todos nós. E Jesus continua dizendo que o fim deles é triste, e é triste mesmo. Mesmo sendo sinceros, não fizeram o principal e foram rejeitados por causa disso. Muita gente vai levar um susto ao ouvir de Jesus dizendo: eu nunca vos conheci. Já imaginou isso? Eu nunca vos conheci. Quem escolhe fazer a própria vontade está escolhendo o mal segundo a palavra de Jesus. Entendeu? Receberá sua recompensa desde já, mas principalmente na eternidade. A recompensa do mal já começa agora. Assim também a recompensa do bem já começa a ser desfrutada agora. E para aqueles, Jesus disse: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É interessante porque Jeremias, mandando uma palavra de Deus para o povo não quis ouvir, não quis ouvir. E aí Deus disse uma coisa interessante: esse povo, não é? Eles querem ouvir coisas boas, que seja boa aos seus ouvidos. Então é interessante, o que é mal para Deus, não é? Pode ser o bem para nós. A gente não vê como Deus vê. A concepção, o conceito de maldade é muito diferente. O nosso está ligado a esse mundo. Deus vê com outros olhos. A maldade para Deus é tudo aquilo que foge fora do seu propósito e sai fora desse ambiente da obediência. Se há desobediência, há maldade. Se há obediência, ali está o bem. É simples assim. Quem escolhe fazer a própria vontade está escolhendo fazer o mal. Receberá sua recompensa aqui e também na eternidade. E Jesus é interessante, não é? Diante da alegação deles, Jesus não faz nenhum comentário e nem os reprova. Ele apenas ouve, mas mostra o fim de quem apenas viveu para impressionar. Gente que vive só para impressionar, gente que vive só para receber elogios, gente que vive com a preocupação do exterior, como já dissemos. O mais trágico aqui é o auto-engano, e é fácil cair nessa armadilha. A meu ver, e é apenas uma opinião pessoal minha, uma das maiores estratégias de Satanás é alimentar em nós o auto-engano. Ele vai nos inflando, ele vai inflando o nosso ego e nós vamos envolvidos no nosso egocentrismo, no nosso narcisismo, e a gente não percebe o quão distante nós estamos do Senhor, o quão longe nós estamos dele, o quão distantes nós estamos do Senhor. Por isso, cuidado com as escolhas. Conheça as consequências. Isso tem que ficar claro para nós. Nós temos que realmente conhecer o Evangelho para fazer as escolhas deliberadas, de sã consciência, para depois não argumentar que não sabia, porque não vale, não vai valer argumentar ignorância. Não vai valer, porque Jesus falou: não, vocês conheciam sim a palavra, não fizeram e perderam a oportunidade. Faça a escolha certa, fazendo a vontade do Pai, como a gente ora na oração que ele ensinou no capítulo 6. Lembram-se? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E é isso que o Senhor Jesus quer que aconteça na nossa vida, que a vontade de Deus seja feita em nós, aqui na terra, como é feita no céu. E a vontade do Pai no céu é livre, não tem limites, não tem barreira, é algo extraordinário, não tem espaço onde ela não alcance, não tem espaço onde ela não prevaleça. E assim também é o desafio para nós. No céu não há lugar para desobedientes. No céu não há lugar para desobedientes. É verdade que as pessoas são salvas pela graça de Deus, e isso está claro para nós. E essa salvação é mediante a fé em Jesus Cristo, também está muito claro. Mas também é verdade que a graça de Deus na vida de uma pessoa resulta inevitavelmente em obediência. Esse é o desdobramento natural, é o fluxo natural, é a consequência natural. Não tem como ser diferente. Não poderíamos esperar um fruto diferente.
Quem recebeu a graça de Jesus, quem foi impactado, quem foi comprado com alto sangue, paga um alto preço, quem foi redimido, quem foi tirado daquele mercado de escravos, teve uma vida completamente nova, é tão grato, está com o coração tão cheio de gratidão, sabia que estava perdido, sabia da sua condição anterior, sabia que não tinha condição de pagar a sua fiança, sabia que para sair de lá alguém teve que morrer em seu lugar. Está tão claro isso para ele que o que ele quer agora é obedecer. O que ele quer agora é estar afinado com o seu Senhor. O que ele quer agora é agradar o seu Senhor. É agradar o seu Senhor. É como que tendo essa consciência, olha, eu fui comprado por ti, agora eu mudei de dono. Eu já não sou mais propriedade do mal, mas eu sou agora servo a serviço do bem. Eu sou teu escravo e eu quero servir do teu jeito, do teu modo. Só me mostra o que fazer. E é isso que Jesus quer que a gente faça. E tem gente que ainda pensa que Jesus está falando é de programação de igreja, é de agenda, e não tem nada, não há algo mais distante da realidade do que isso. Não tem nada a ver com religiosidade, com religião, com o discurso da religiosidade, tem a ver com obedecer à vontade do Pai. A vontade do Pai não é apenas para ser admirada, não. A vontade do Pai não é apenas para ser discutida, não. Tem tanta gente que gosta de discutir a vontade de Deus. Tem tanta gente que tem dúvida a respeito da vontade de Deus, pois a palavra de Deus revela, gente. Vá aos evangelhos e você vai conhecer a vontade de Deus. Olhe para Jesus, preste atenção na atitude de Jesus, pois Jesus só fazia a vontade de Deus. Ninguém deve ter dúvida em relação à vontade de Deus, porque ela está estampada, externalizada de uma forma maravilhosa, de uma vez por todas, na vida de Jesus, nos ensinos de Jesus, nas prioridades de Jesus. Então, a agenda da vontade de Deus é a agenda de Jesus. Os planos da vontade de Deus são os planos de Jesus. É fazer o que Jesus realmente fazia. Não é verdade? Dela, ouça isso, dela depende a entrada final no reino de Deus. Final no reino de Deus. Os cidadãos do reino são cidadãos que aprenderam a obedecer à lei do reino. Estão submissos ao rei do reino. Estão submissos ao rei do reino. Que ninguém se engane, porque jamais vai entrar um estranho no reino do rei do reino, que deixou claro quais são as normas desse reino. Não é uma obediência barata, não é uma obediência que gera pontos de mérito. Nós não estamos aqui em busca disso, e muito menos o Senhor. Mas daquele que obedece conscientemente, ele se curva ao senhorio de Jesus em tudo, e sem reservas nenhuma, sem condição nenhuma. Sem condição nenhuma. As tempestades e crises da vida têm o poder de revelar sobre qual alicerce nós estamos construindo a nossa casa. Eu vou repetir porque isso é importante. A tempestade, ou as tempestades e as crises da nossa vida, elas têm o poder de revelar qual é o alicerce na qual nós estamos fundamentados. Qual é o alicerce que nós construímos a nossa casa? Veja, as duas casas por fora se pareciam, eram semelhantes, mas a diferença estava na fundação, estava no principal, na fundação. Somente uma tempestade pode revelar o que há no fundamento de uma casa, e ela revela mesmo, não é? Se é sólido ou arenoso. E aqui Jesus está nos despertando de um sono profundo, e uma casa perigosamente ameaçada pela inundação. Sim, ele está nos alertando para o perigo vindouro. E agora, ouça isso. Queira ou não, nós precisamos saber que nossa vida é passageira e precisamos pensar na eternidade. Sabe que um dos medos que tem mais assolado as pessoas nos dias de hoje é o medo da morte. A morte está se avizinhando na casa de muitas e muitas pessoas. Há milhares de pessoas que estão passando por luto. Há queridos nossos que partiram. Há amigos íntimos seus, queridos seus. E tem gente já se perguntando, será que o próximo sou eu? E a razão pela qual essas pessoas têm um medo terrível da morte é porque elas não sabem para onde vai. E é exatamente disso que Jesus está falando, por isso que eu digo que as palavras de Jesus são tão atuais.
Jesus está falando para o nosso tempo, gente. Eu sou o primeiro destinatário dessa palavra e você também. Nós somos. É para nós que ele está falando isso. E nos lembrar que a vida é passageira, que essa vida passa, que ninguém vai ficar aqui e que nós precisamos sim pensar na eternidade. E mais do que nunca, diante de uma pandemia que ameaça a vida humana, nós precisamos ter essa convicção interior, essa certeza de que se eu partir daqui, eu vou estar do outro lado, mas nos braços do Pai. O apóstolo Paulo disse que se a nossa convicção, se a nossa certeza, se a nossa expectativa fosse apenas em relação a essa existência aqui terrena, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. De todos os homens. O que Paulo está dizendo é, há uma eternidade, há uma ressurreição nos aguardando. E é isso que Jesus está tratando, esse é o assunto aqui. Para estarmos juntos com Ele na glória, nós temos que pensar nisso. Jesus falou sim sobre o inferno. Ele sempre deixou isso claro. E nós temos que encarar as coisas de frente. Não importa o seu crédulo. Nós temos aqui pessoas das várias crenças, de vários matizes. Nós não estamos aqui defendendo coisa alguma, estamos apenas citando o que Jesus está citando. Deixe-me dizer, quando alguém me pergunta sobre determinado assunto, sobre determinada questão, seja ela qual for, e pergunta a minha opinião, se certo ou errado, qual a opinião, qual que eu penso, a primeira coisa que eu sempre penso é, Jesus falou sobre isso, Jesus tratou desse assunto, Jesus comentou sobre o tema, se ele falou do tema, eu quero saber qual foi a impressão dele, o que ele disse a respeito do tema. E ora, gente, apenas uma leitura simples do Evangelho vai nos mostrar que o Senhor Jesus falou e muitas vezes no inferno. Falou muitas vezes. Então nós não estamos falando de um folclore, nós não estamos falando de um mito, não é mitologia, não é novela, não é o gênero literário de novela que nós estamos falando de história, nós estamos falando da realidade humana. Com certeza há uma eternidade. Agora, você vai decidir aqui nesta vida qual será a sua eternidade, se é a eternidade da vida ou a eternidade da morte. A eternidade da morte, Jesus está falando aqui, vão aqueles e aquelas que não construíram a casa sobre a rocha. Diante disso, você pode escolher entre acreditar ou não nas palavras de Jesus, entendeu? Alguém pode dizer, eu não acredito nessa história. Eu falo, bem, isso cabe a você, é uma responsabilidade que você vai ter que assumir, é uma escolha que você vai ter que fazer, e a escolha é feita aqui. A Bíblia se refere ao inferno de várias maneiras, como o Hades, como o lugar do caos, o caos como lugar de densas trevas, onde o verme não morre, o lugar onde haverá choro e ranger de dente, onde o fogo nunca se apaga. São figuras bíblicas fortes para descrevê-la. Sim, elas são metáforas assombrosas, eu sei, mas isso é para nos mostrar, para nos dar uma ideia do que está do outro lado, para todo aquele e aquela que não entregou-se ao senhorio de fato e de verdade do Senhor Jesus. Você decidir crer ou não na existência do inferno vai depender se você crê ou não na pessoa de Jesus. Quem crê em Jesus sabe que há um inferno, não tem dúvida disso. Porque quem crê em Jesus, crê no ensino dele, crê no que ele ensinou e, portanto, está atento às suas orientações e às suas diretrizes e aos seus ensinos. E os seus ensinos, porque ele falou bastante sobre o céu, sem dúvida, mas eu vou lhe dizer uma coisa, ele falou claro e abertamente do inferno e talvez muito mais sobre o inferno do que o próprio céu. Interessante isso. Quem consegue ser indiferente a ele, tem pouca dificuldade em ser indiferente também em relação ao inferno. Nós não podemos negar que Jesus claramente está falando aqui de um julgamento final, onde haverá uma prestação de contas. Uma prestação de contas. O tempo todo, Jesus está dizendo, desde o início da sua fala, desde o começo do sermão, que há apenas dois caminhos. Um desemboca no reino de Deus e o outro na destruição, na morte eterna. Jesus não está forçando ninguém a se desesperar e muito menos a salvar-se por si mesmos.
Jesus sabe o que ele está falando, não é para pressionar ninguém, não, ele só está informando. Isso não é uma ameaça e não é nada pessoal. Ele está deixando claro para toda a humanidade, entendeu? Justamente para isso, para se preparar. Então, o seu chamado a homens e mulheres é para que venham e sigam Ele mesmo. Esse é o convite. Tenham um relacionamento pessoal e seguro com Ele. Não é? Não é o que dizemos hoje, nem o que diremos no último dia que importa, mas o que fazemos e o que dizemos. É isso que faz a diferença. Essa coerência entre discurso e prática, entre o que eu digo e o que eu faço. Concluindo, portanto, as suas palavras devem ser recebidas como um apelo, um convite em forma de alerta, para que ninguém seja pego de surpresa. Ninguém seja pego de surpresa. Preste atenção nisso. O importante é que nenhuma de suas palavras sejam palavras ao vento. Palavras ao vento são palavras sem tutano, sem verdade, sem compromisso com a realidade, desprovidas de amor, desprovidas de justiça. Que Jesus nos livre delas, de palavras aos ventos, mas que nos leve a uma obediência ativa e prática. Que o Senhor nos livre de uma fé morta, meramente verbal, e de um conhecimento meramente intelectual. Nenhum dos dois pode substituir a obediência. São meros disfarços, mero verniz para encobrir algo mais. É impossível nós ficarmos neutros diante dos ensinos de Jesus. É preciso, sim, tomar uma decisão definitiva. E esse é o convite. A questão da vida e da morte, no dia do juízo, será determinada por esta decisão aqui, nessa existência. A nossa oração deve ser de que não sejamos apenas ouvintes da palavra, especialistas, peritos nas interpretações dos textos, muitas vezes discutindo com pessoas, mas simplesmente obedientes a Jesus, obedientes à sua palavra. Que o Senhor Jesus encontre nossos corações quebrantados, com espírito contrito, com espírito quebrantado, corações arrependidos e submissos à vontade soberana do Pai. Que a nossa oração seja por graça e por perdão. Que a nossa oração seja essa, por graça e por perdão. E que o Senhor nos conceda humildade para viver em obediência, em conformidade com a sua vontade. Que Ele nos ajude a escolher a porta estreita e o caminho estreito, sempre. E que Ele nos ajude a construir sobre a rocha e não sobre a areia. E eu convido você a fazer essa mesma oração comigo nessa noite. E quando ele terminou de falar, as pessoas estavam maravilhadas, completamente maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. A autoridade de Jesus como mestre, a autoridade de Jesus como Cristo, a autoridade de Jesus como Senhor, como Salvador, como juiz, como Filho de Deus, como o próprio Deus. Eles, pela primeira vez, tiveram um encontro com o próprio Deus, frente a frente, face a face, e ouviram essa recomendação de Jesus. Não permaneçam na teoria, pratiquem cada uma das palavras que vocês ouviram. E Jesus estava falando isso a propósito, porque até aquele momento, a religiosidade dos seus dias e da sua época era fundamentada na areia, ou seja, só no discurso e só na falácia. E como disse, é fácil a gente cair nisso. Por isso o desafio para todos nós é estarmos de fato, de verdade, nos arrependendo, pedindo perdão dos nossos pecados. E que pecados são esses? Bom, talvez a gente sejam pessoas assim. Estamos falando tanto, mas praticando pouco. Nós precisamos fazer a lição de casa, a simples lição de casa, cumprir o que o Senhor Jesus nos ensinou, obedecer, sem questionar, estar totalmente submisso a Ele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu quero orar com você agora. Quero pedir que o Senhor Jesus esteja abençoando o seu coração agora e que o Senhor nos ajude a manter o nosso coração aquecido, que nunca morra a vida de verdade, o amor por Ele, o amor pela sua palavra, para que a gente não vire um religioso indiferente,
que não vire cínico, que não vire alguém insensível, alguém que só repete um discurso que não tem vida nenhuma. Que o Senhor nos livre de palavras ao vento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor deixa as coisas sempre muito claras. E agora te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos livre de estarmos indiferentes em relação ao seu ensino. Que o Senhor nos livre de sermos apenas teóricos, apenas intelectuais. Que o Senhor nos livre de manter os seus ensinos na nossa mente e não permitindo-os descer ao coração, mas venha fazer uma obra nova no nosso coração, venha abrir o nosso coração, venha nos ajudar a praticar todos os teus ensinos. Livra-nos, Jesus, livra-nos de sermos cristãos nominais, livra-nos, ó Pai, de não termos vida em nós mesmos. Muito obrigado pelo Evangelho, muito obrigado por esse legado, muito obrigado por essa herança, muito obrigado, Senhor, por permitir que chegasse até as nossas mãos as palavras de vida, as palavras de verdade que só o Senhor tem, que são palavras de vida eterna. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua atenção. Nós vamos cantar mais uma canção e aí a gente vai terminar esse encontro com uma canção. Mas antes eu queria agradecer a presença de todos vocês e dizer que as nossas redes estão aí. Eu queria pedir que você compartilhasse, mesmo agora, não é? Mesmo agora, compartilhasse nas suas redes sociais, porque depois, na hora que der, os seus amigos vão assistir, os seus amigos vão compartilhar, eles também vão ouvir o que você acabou de ouvir. Lembrando a você que amanhã, às 9h59, nós vamos estar aqui novamente, ao vivo, online, com mais um encontro com o Evangelho, com esta palavra. Gente, a nossa campanha de, olha só, de alimentos, a nossa campanha de roupas de inverno, roupinhas, né, no frio, e também das mantas e cobertores, elas estão acontecendo normalmente. Você pode vir, você pode trazer aqui, não é? Nós temos pelo menos 3 dias aí, conforme o anúncio que você está vendo, na quarta-feira, no sábado, no domingo, tem os horários definidos aí. Você pode vir aqui, fazer a entrega, estaremos aqui para receber e nós vamos passar às famílias vulneráveis. Há muita gente precisando de ajuda, muita gente. Agora, se você mora fora de Londrina, não é? Mas quer participar da campanha, então você pode fazer um depósito direto nessa conta que está aí e você vai poder com tranquilidade nos ajudar. Tem gente nos ajudando de fora do país. Aliás, eu quero agradecer aqui, gente da Espanha, da Suíça, de alguns países da Europa, estão nos ajudando aqui com essa campanha. Olha só, é um pouquinho, gente. E o que nós temos dito é isso mesmo. Se você precisa, vem aqui. A gente está aqui para servir e para abençoar a sua casa. Tenha vergonha não. Agora, se você pode, então doe, para que a gente possa levar mais amor em mais casas, em mais famílias. Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Para ti é meu, somente meu, todo trabalho e o teu trabalho é descansar em ti. É meu, somente meu, todo trabalho e o teu trabalho é descansar em mim.
minha